Que a graça, a paz e o Espírito de Deus estejam sobre nós. Estou lendo um livro sobre pregação e ontem eu li uma frase que me fez pensar muito antes de dormir. O Dr. Lloyd Martyn Jones, um grande pregador, um grande escritor, um médico e pastor, disse que a pregação nada mais é do que a atuação de Deus. Quando Deus não atua, irmãos, é um fracasso. Não pode pensar que o pastor vai pregar. É Deus quem prega. O homem é um vaso de barro, um instrumento. O pastor Leroy de Vinfrum, ao ser chamado para um seminário de um assunto que nós vamos tratar com a igreja sobre o Espírito Santo, ele diz: quando você se aproxima de Deus para falar as coisas de Deus, o senso de responsabilidade tira todas as outras preocupações. Então você olha para a cruz e da cruz brada dois temas. Você é um pecador. E C.S. Lewis completa dizendo: mas você é amado. Então, irmãos, eu clamo a Deus nessa manhã para que Deus pregue. E quando Deus prega, Deus usa uma ferramenta, a palavra, Deus usa outra ferramenta, o Espírito. Onde está a Bíblia em suas mãos? Quero ver. Irmãos, nós temos que exaltar a palavra de Deus. A Bíblia não deve estar nas nossas mãos, mas na nossa vida. Querido Deus, nosso Pai, nesse momento vamos abrir o sagrado, o divino, aquilo que o Espírito Eterno revelou a homens pecadores, mas amados por Deus. A pregação nada mais é do que a atuação de Deus nessa hora. E eu clamo para que o Espírito Santo de Deus seja um mensageiro ao teu povo nessa manhã. A voz será de um pecador, mas a interpretação, a aplicação, a verdade que vai alcançar a vida será de Deus. Por isso eu peço, pregas para nós, desce sobre nós e nos envolve com a tua graça e sobretudo com o teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 8, verso 26. O tema de hoje, o último elo divino. O último elo divino. Romanos 8, verso 26. Nós vamos manejar um pouquinho a palavra de Deus no início. Ok? Pega a espada do Espírito, vamos manejar. Lá diz assim: também o Espírito Santo, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Por quê? Por que que o Espírito Santo, ele nos assiste? Por quê? Porque não sabemos orar como convém. Vá para a carta do irmão de Jesus Cristo, Tiago. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Verso 1 em diante diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Em Romanos diz assim: nós não sabemos orar como convém. E Tiago diz: nós pedimos mal. Abra a Bíblia agora no livro de São João, capítulo 14. São João, capítulo 14, verso 12, 13 e 14. Evangelho de João, capítulo 14, verso 12, 13 e 14 diz assim: palavras e promessas de Jesus. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Agora veja, querida igreja, querido amigo que está assistindo, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, e eu farei tudo. Capítulo 16,
verso 22 até o verso 24. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, dizia Jesus aos discípulos antes da sua morte e ressurreição. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Agora abre em São Lucas 11, deixa aberto lá. São Lucas capítulo 11, verso 9 até 9 e 10 apenas. São Lucas 11, 9 e 10. Vamos fazer agora vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. São Lucas 11, verso 9 e o verso 10 diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate. Irmãos, qual o problema? Estaria Deus mentindo? Estaria Deus fazendo uma promessa para não cumprir? O que Jesus quis dizer quando disse: tudo quanto pedirdes, eu farei? Tudo. Isso é um absoluto divino. Quando você orar, eu responderei. Quando você pedir, eu darei. Quando você buscar, você vai achar. E quando você bater, as coisas vão se abrir. Quem aqui já teve todas as suas orações respondidas? Eu não. E não venha com aquela explicação que existe bastante verdade nisso, mas não é toda a verdade. E diz assim: Deus diz sim, Deus diz não, Deus diz espere um pouco, portanto Deus responde todas as nossas orações. Não é bem assim, irmãos, tem outras coisas por aí. Existe uma promessa absoluta: tudo que você pedir, eu darei, tudo. Busque, bata, peça, clame. O apóstolo Paulo um dia disse: Jesus, tira de mim esse espinho na carne. Silêncio. Terceira vez ele disse: tira de mim esse espinho na carne. Silêncio. A terceira vez Deus falou assim: Paulo, não me fale mais nisso. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não vou responder a sua oração. O Senhor Jesus Cristo, o maior exemplo, no Getsêmani disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O cálice não foi passado. Nem Jesus teve todas as suas orações respondidas, nem os apóstolos. Nem todos na Bíblia tiveram as suas orações respondidas. Agora vem Jesus e diz assim: tudo que você pedir, eu darei. Por que nós pedimos e não recebemos, irmãos? Por que batemos e as coisas não acontecem? Por que buscamos e parece que não achamos? Estaria Deus em falta? Qual o problema? Nós continuamos orando errado. E nessa manhã, através da Bíblia e do dom profético, eu quero responder a você pela Bíblia uma pergunta, um pedido, melhor dizendo, feito pelos discípulos em São Lucas 11, verso 1, diz assim: de uma feita, numa circunstância, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Nos ensina a orar. Irmãos, os discípulos não sabiam orar? Todo judeu sabe orar. A questão não era como orar, mas o hábito da oração. O Senhor nos ensina. Como que o Senhor passa madrugadas inteiras em oração? Como que o Senhor atende multidões e alimenta multidões e cura multidões e aconselha multidões e pega as crianças no colo e termina o dia, o Senhor está extremamente fatigado e o Senhor vai para a montanha, passa uma noite inteira em oração. O que acontece?
Jesus recebia energia física quando passava noites inteiras de oração, energia física, ele era capacitado por Deus, e os discípulos ficavam assustados, porque Jesus chamava eles para uma vigília, e em poucos momentos eles estavam dormindo. Senhor, nos ensina a ficar acordado, Senhor, nos ensina a orar, e aí Jesus ensina os princípios da oração do Pai Nosso, que é outro assunto, e Jesus conta uma parábola que está em Lucas 11, e eu vou apenas contar para você, você vai lembrar dela. No Oriente é extremamente desonroso não ser hospitaleiro e bondoso com o próximo, com o semelhante. A parábola diz que o sujeito estava dormindo à meia-noite. A maioria das casas no tempo de Jesus tinham 2 cômodos, um embaixo e um em cima. As famílias dormem no mesmo cômodo, dormiam no mesmo cômodo, era o costume. Embaixo normalmente ficavam os animais e onde guardava-se a comida. À meia-noite o sujeito está dormindo com a sua esposa, com seus filhos e alguém... Vizinho, levanta, uma pequena abertura, diz que foi. Um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada. Arruma-me 3 pães, me dá 3 pães, me dê pão. E o vizinho diz, amigo, essa hora da noite eu estou dormindo, eu não posso me levantar para tostar, a minha esposa, os filhos vão acordar, os animais vão fazer barulho, vai ter um transtorno. E o vizinho insiste, persiste, incomoda. A palavra de Deus que aparece ali, ele importuna, e por causa da importunação, o vizinho, para se livrar do outro vizinho, aqui a lição é por contraste, não por semelhança, ele entrega os pães. Aí Jesus vem no verso 9, coloque seus olhos lá. E Jesus usa uma expressão que diz assim, por isso, por esse motivo, por isso, como homem da parábola, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Segue comigo. Qual dentre vós é o pai que o seu filho pedir pão lhe dará uma pedra, se pedir um peixe vai dar em lugar do peixe uma cobra, ou se pedir um ovo vai dar um escorpião? Agora vem a resposta no verso 13, ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? Lê comigo, igreja, dará o quê? O Espírito Santo àqueles que criou. Aí Jesus diz assim, tudo que vocês pedirem eu darei, tudo. Irmãos, quando Deus resolveu dar alguma coisa para o homem, Ele resolveu dar a si mesmo. Eu gosto dessa frase, Deus deu tudo sem ter nada mais para dar. Ele deu seu filho, isso está no dom profético. Ele fez tudo sem ter nada mais para fazer. Gênesis 3 diz assim, eu darei. E Jesus diz, bata, busque, peça e eu darei. Tudo. Esse é o absoluto divino. Jesus morre e ressuscita. Os discípulos se reúnem, segundo a ordem de Jesus. Fiquem 10 dias em oração e eu darei tudo. Tudo que vocês pedirem. E quando eles clamaram e Jesus foi entronizado, o tudo veio. E eles foram cheios do Espírito. E eu não, por causa do tempo, eu não vou ler todos os textos. A Bíblia diz que depois que a igreja, depois que os apóstolos receberam o Espírito Santo, em Atos capítulo 4, capítulo 6, especialmente no capítulo 2, quando receberam o Espírito em diante, diz assim, não havia necessidade nenhuma na igreja de Deus, porque eles tinham tudo. Presta atenção nessa citação. Tudo quanto Cristo recebeu de Deus, nós também podemos possuir. Eu vou falar, irmãos, de um pecado da nossa igreja como um todo. A Bíblia diz assim, em São João 1, verso 11, Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Irmãos, quem é o segundo eu de Cristo? Quem é o alós? Quem é o vicário? Quem é o representante? Quem é o Deus presente aqui neste mundo? Hoje, quem é?
O Espírito Santo é o último elo entre a divindade e a humanidade. E sabe o que nós fazemos, irmãos? Nós negligenciamos a pessoa do Espírito Santo, como as nações, especialmente a sua nação, rejeitou o Senhor Jesus Cristo. Pastor, quando que eu rejeito o Espírito Santo? Quando você rejeita a Bíblia. Um dia eu vou pregar como ser cheio do Espírito. Irmãos, quando você rejeita a Bíblia, você está rejeitando o Espírito Santo. Quando você rejeita a oração, você está rejeitando o Espírito Santo. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de... E as outras coisas serão... O que acontece, irmãos, o problema é que a gente fica orando pelas outras coisas. Não é errado você orar pelo trabalho, não é errado orar pela família, não é errado orar pelas suas finanças, não é errado orar para você ter a tua casa própria, não é errado você orar por essas coisas. Mas o reino de Deus entre nós é a maravilhosa pessoa da divindade, o Senhor Espírito Santo. E Ele tem sido negligenciado. Coloca a citação para mim lá, querido. Coloca a citação para mim. Eu ia ler uma outra citação, talvez eu me empolgue e leia, mas olha isso aqui. Essa prometida bênção, se reclamada pela fé, traria outras, aliás, todas as outras bênçãos em sua esteira, e deve ser dada liberalmente ao povo de Deus. Pelas astutas ciladas do inimigo, parece que a mente do povo de Deus ser incapaz de compreender e apropriar-se das promessas de Deus. Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, todas as outras bênçãos necessárias para esta vida virão juntos. Por que o Espírito Santo tem que nos assistir, irmãos, em nossas fraquezas, em nossas orações? Porque nós não sabemos orar. Porque Jesus pedia, passava a noite inteira em oração, ele diz: eu passava importunando, implorando, pedindo pão de Deus. E ele recebia o pão e saía para dar o pão. Um dia Pedro e João chegam na porta do templo, na porta formosa do templo. Ali está um pedinte que diz assim: me deem dinheiro. E Pedro e João dizem assim: nós não temos dinheiro, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas nós temos tudo. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Qual a minha necessidade? Qual a sua necessidade? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E o reino de Deus entre nós, irmãos, é o Espírito Santo. Isso foi dado quando Jesus disse: tudo eu darei. E aí você estuda a história da igreja após receber a promessa do Pai, e você vê uma igreja que não está brigando por cargos e posições, uma igreja que não está orando por casas e carros, mas uma igreja que tem uma ambição no coração. E a serva de Deus diz que a ambição dos primeiros cristãos era ser como Jesus. Eles tinham tudo, eles tinham o Espírito Santo. E eu diria, irmãos, para nós nessa manhã: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e Ele está disposto a vir. E assim como foi feito com Cristo, nós fazemos. Como, pastor? Pela nossa indiferença, pela nossa falta de humilhação, pela nossa falta de renúncia. Olhe o que é uma oração verdadeira. Eu sei que está pequeno, me perdoe aqueles que são tecnológicos, mas preste atenção no que está escrito ali. Olhe que oração. Assim nós deveríamos orar. Pai celestial, tu disseste: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pai celestial, necessitamos do teu Espírito Santo. É isso que Deus prometeu, irmãos. Não estou dizendo que nós não devemos vir à igreja e clamar como igreja pelas bênçãos para esta vida. Mas se nós buscássemos em primeiro lugar o reino de Deus, o último elo entre Deus e os homens, se nós nos preocupássemos com o Espírito Santo, as outras coisas, com certeza, nós iríamos orar muito menos, se é que nós iríamos orar.
Necessitamos do Teu Espírito, não queremos dirigir-nos a nós mesmos, só ao trabalhar em união com Deus. Queremos estar numa posição em que o Espírito de Deus esteja sobre nós, com seu poder vivificante e santificador. Manifesta-te a nós nesta manhã, remove toda a névoa e toda a nuvem escura. Nós nos achegamos a Ti, nosso compassivo Redentor, e rogamos por amor de Cristo, por amor do Teu próprio Filho, meu Pai, que manifestes o Teu poder, o Espírito Santo, a Teu povo aqui. Precisamos de sabedoria, precisamos da verdade, precisamos que o Espírito Santo esteja conosco. Tu nos apresentaste uma grande obra que tem que ser levada avante em favor dos que estão na verdade, bem como em favor dos que não conhecem nossa fé. E ó Senhor, já que deste a cada um a sua obra, suplicamos que o Teu Espírito Santo impressione a mente humana quanto ao encargo que recairá sobre cada alma individual, de acordo com a Tua designação. Precisamos ser provados, precisamos ser santificados completamente, precisamos ser habilitados para o trabalho. E aqui mesmo, nesta Assembleia da Associação Geral, precisamos de uma revelação do Espírito de Deus, do Santo Espírito de Deus. Precisamos de luz, Senhor, e Tu és a luz. Precisamos da verdade, e Tu és a verdade. Precisamos do caminho, Tu és o caminho. Encerrando, ela diz: Senhor, suplico-te que todos nós sejamos suficientemente sábios para discernir que individualmente temos de abrir o coração a Jesus, de modo que, por meio do Espírito Santo, possa Ele entrar para moldar-nos e afeiçoar-nos de modo que, segundo a imagem divina, ó meu Pai, abranda e enternece o nosso coração. Sabe o que é isso, irmãos? Essa é uma oração amparada na promessa de Jesus: pedi e dar-se-vos-á. Todas as manhãs, quando eu acordo e vou para o meu escritório, eu vou cheio de um desejo: Deus, eu preciso do Teu Espírito. Verdade e serenidade falo isso, irmãos. Raríssimas vezes eu orei por coisas materiais ou coisas dessa vida. Não que eu não interceda por minhas filhas, não que eu não interceda por minha esposa querida, pelo meu lar, não é isso, pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, não é que eu não interceda por eles, mas eu peço que o Espírito Santo esteja na vida deles. O dia que como igreja, o dia que como família, o dia que como indivíduos, nós pararmos de clamar pelas coisas e pedirmos o reino de Deus entre nós, que é o alós, que é o Espírito Santo, a nossa vida e a nossa igreja será diferente. Por isso vos digo, esse é o motivo, disse Jesus, porque eu bato, porque eu importuno, porque eu passo a noite, eu peço pedindo o pão do céu, e quando eu saio de manhã, eu tenho pão, inclusive, literalmente, eu multiplico pães, porque eu tenho o Espírito Santo. Aí vem o apóstolo Paulo e diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei estar honrado, sei estar humilhado, sei ter fome, sei passar naufrágio, estar em prisão. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque era um homem cheio do Espírito Santo. E quando ele resolveu pedir uma coisa para si, para que Deus tirasse o espinho que tinha na sua carne, Deus falou assim: você já tem tudo, você já tem o Espírito Santo, e eu não te darei, a minha graça te basta, através do meu Espírito, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Espírito Santo é o último elo entre a divindade e a humanidade, e nós o negligenciamos como Cristo foi negligenciado por seu povo. Começaremos no mês de março uma série de cultos nas quartas-feiras, os pastores, sobre o Espírito Santo. Nós vamos estudar ao longo deste ano, depois vamos apresentar para a igreja o livro A Vinda do Consolador, do pastor Leroy de Vinfrum. Você já ouviu, você já leu, você está cansado de saber que a maior necessidade desta igreja é buscar o Espírito Santo de Deus, e é o que menos a gente tem feito. Não se fala, não se prega, não se estuda. Tem um livro da Casa Publicadora chamado A Revolução do Espírito. Todo membro de igreja tinha que ler esse livro. O Batismo do Espírito, de Dennis Smith. Todo membro de igreja tinha que ler esse livro. A Revolução do Espírito é Ron Closet. O livro A Vinda do Consolador. E o dom de profecia, a Bíblia. A promessa de Deus, peça, busque, bata. Está dizendo assim: se você buscar o Espírito Santo, você receberá o Espírito Santo. E o que aconteceu?
Os discípulos oraram segundo a promessa de Jesus, e o Espírito Santo veio, e eu repito, e a Bíblia diz, e não havia necessidade na igreja, porque todos tinham amor, porque todos tinham o Espírito de Deus. Irmãos, quantas vezes eu, andando pelas igrejas, sendo pastor de igreja nos cultos de quarta-feira, e por favor não me interprete mal, basicamente se pede pela saúde das pessoas, e se pede pela saúde das pessoas e pela família. Eu nunca vi uma pessoa num culto de quarta-feira, num culto de oração, se levantar e dizer assim: eu quero clamar que Deus me dê o Espírito Santo. Por isso que Paulo diz, nós não sabemos orar. Por isso que Tiago diz, nós oramos mal. E enquanto Jesus diz assim, tudo que você pedir, eu darei. Eu vou ler outra vez, Lucas 11:3 diz assim: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Tudo eu darei, o absoluto divino, tudo eu darei. E ele diz, eu darei o quê? Eu darei o Espírito Santo. Aí vem essa filosofia humana, diz assim, o importante é ser ou o importante é ter? Não, irmãos, para o cristão o importante é receber. E quem recebe é aquilo que Deus quer que ele seja, e quem recebe tem aquilo que Deus quer que ele esteja, para esta vida ou para a vida eterna. E um homem cheio do Espírito Santo é como o apóstolo Paulo que diz, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Só uma pessoa que tem o Espírito Santo carrega uma vida assim, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Coloca aquela imagem para mim que eu pedi, por favor. Então, irmãos, nossa prioridade como cristãos no tempo do fim não é ter, não é ser, mas receber, porque quem recebe tem tudo, e é aquilo que Deus espera que ele seja. Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos... Como que Jesus está aqui, irmãos? Como que ele está aqui? Através do Espírito Santo. Quem é o Emanuel hoje? Quem é o Deus conosco hoje? É o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem, ele exalta Jesus Cristo. Cristo esteve no Antigo Testamento com o seu povo, visitava o seu povo. No Novo Testamento ele veio morar com o seu povo, e quando foi embora ele deixou o alós, o outro eu de Cristo, o Paracletos. Ele diz, eu estarei convosco todos os dias, me busquem, peçam a mim, e eu darei tudo. Sabe o que Deus quer dar para você, irmão? Sabe o que Deus quer dar para mim? Tudo, nada menos do que Ele próprio na pessoa do Espírito Santo. Agora, isso não vem sem condições. Isso é um outro tema. Quais são as condições? E os discípulos preencheram as condições: humilhação, arrependimento, entrega, confiança, desapego das coisas carnais deste mundo. Existe um som aí dentro desse vídeo, por favor. O nome dessa menina é Simone. Uma moça muito linda. Curitibana. Pode baixar um pouquinho, obrigado. E um dia eu recebo uma ligação, no mês de outubro de 2009. Pastor, vem à minha casa. Era uma irmã muito querida, uma empresária, viajava muito, chamada Vera. Uma mulher que vivia para Jesus. Eu aprendi lá em Curitiba uma coisa no meu primeiro distrito. Quando eu perguntei para um irmão de igreja qual a sua profissão, ele disse, eu sou cristão. Eu falei, não, qual a profissão do senhor? Ele falou, eu sou cristão, pastor. Eu sei que você é um cristão, quer saber a tua profissão? Pastor, eu sou um cristão. É isso que eu professo ser. Ah, o senhor quer saber do que eu sobrevivo? Ah, eu tenho uma construtora. Eu tenho uma consultora, mas não é minha profissão. Lá eu tenho, eu sou engenheiro, arquiteto, eu tenho uma consultora, mas eu sou um cristão, essa é a minha profissão.
E a irmã Vera é esse tipo de pessoa. Ela é uma empresária, viajava muito, mas a profissão dela era amar e cuidar das pessoas. Eu fui até a sua casa. Essa de óculos é a irmã Vera, à minha esquerda. Bom, só tem uma pessoa de óculos ali. Essa é a Simone, essa mesma Simone. Essa é uma criancinha do nosso lar de crianças. Eu cuidei durante 6 anos de um lar com 15 criancinhas. Era da Igreja Central. O período mais feliz da minha vida, quando eu cuidava desses inocentes junto com a Vânia. Essa é a mãe da Simone. A Simone teve câncer. Uma amiga da Vera ligou para ela e disse assim: eu tenho uma amiga de uma amiga que está com câncer. E a Vera trouxe a Simone para dentro de casa. E o câncer se espalhou. E a Vera disse assim: eu não posso perder essa alma, não posso perder essa vida. E me chamou. E no mês de outubro, novembro, estudos bíblicos foram dados, Bíblia. E a Simone, numa noite, em meio aos vômitos, aos maus sintomas de uma quimioterapia, ela vomitando, ela escreve uma carta. E ela aceitou Jesus. E a irmã Vera, os estudos bíblicos, o trabalho pastoral, ela foi conduzida a Jesus e aceitou Jesus. Um dia, e ela se afeiçoou muito às criancinhas do lar, e um dia, o câncer estava avançando bastante. E ela disse para Vera: Vera, eu não gostaria de ser curada e arriscar voltar ao mundo de pecado que eu vivia. Se Deus achar por bem que eu receba o Espírito Santo e que eu seja guardada com essa idade, 30, não lembro se 35 ou 36 anos, eu prefiro morrer salva em Cristo do que ser curada. Eu fui transferido da Igreja Central de Curitiba depois de 6 anos. E ela pede para falar comigo nesse dia onde foi tirada essa foto. Ela disse: o senhor vai embora? Eu falei: vou. Pastor, eu não quero que o senhor vá embora sem me batizar. Nós estávamos construindo a Igreja Central e então meu último batismo em dezembro de 2009 foi batizar a Simone em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali nós estávamos no auditório, na igreja, uma igreja temporária, e eu tive a alegria de batizá-la e dar um forte abraço. E o câncer estava muito agressivo. Saí de férias. Dia 17 de janeiro de 2010 eu voltei. A Vera me liga e diz: pastor, a Simone está na casa da mãe. E nesse mês ela piorou muito, muito. E ela quer ver o Senhor, ela precisa muito falar com o Senhor. E então eu fui até a casa da sua mãe, e lá na casa da sua mãe, eu vi esse quadro. Ela estava numa caminha de solteira, e estava em cima do quadro, em cima da cama, esse quadro. E na caminha de solteira, uma menina com menos de 30 quilos. Pouco podia falar. E olhava para aquele quadro, olhava para aquele corpo. Um quadro de um ser humano cheio de vida, sem Deus. E um quadro de um ser humano morrendo com Deus. A família saiu, eu sentei na cama, peguei na mãozinha dela, ela conseguiu sorrir. E disse: meu pastor, que bom que deu tempo de o senhor vir aqui. Posso fazer, Simone? E ela sorrindo, com uma paz, irmãos, que o Espírito saía. Pastor, eu gostaria que o senhor fizesse a última oração. Eu quero morrer, pastor. Simone, mas tem tanta vida pela frente. Pastor, eu estou bem. Você não prega, a igreja não prega, a Bíblia não prega. Bem-aventurado aqueles que morrem nu. Felizes os que morrem no Senhor. Feliz.
Deus tem tanta certeza, tanta convicção, porque o seu filho morreu e ressuscitou, feliz, bem-aventurado. Só Deus pode dizer isso. Só aquele que tem poder sobre a morte, aquele que falará aos mortos para voltarem à vida, pode dizer: feliz é um morto. Lágrimas escorriam de sua face. Ora por mim, pastor. Eu quero descansar. O senhor vai me ver outra vez. E ela não conseguia levantar a mão assim, o quadro. O senhor vai me ver muito mais bonita, cheia de humor. Eu peguei aquelas mãos doentes e disse: Deus, o Senhor deu o Espírito Santo a essa menina que prefere a vida eterna do que a vida neste mundo. E se ela está salva em Jesus, segundo o desejo do seu coração e a sua soberana vontade através do Espírito Santo, eu peço que a Simone durma o sono dos justos hoje. Por favor, não fique com medo de me convidar para ir na sua casa orar. E eu pedi a Jesus que fizesse. Saí dali, fui atender uma menina que perdeu o esposo num acidente terrível, e fui jantar com um médico amigo meu. Estava vindo para a igreja, estava passando por momentos difíceis. Eram umas 2h30, 3 horas que eu tinha saído da casa da Simone. O telefone toca. A Vera, a gente vivia em contato. Ela disse: pastor, tudo bem? Eu falei: tudo bem. A Simone acabou de falecer. Eu falei: Vera, eu não ia falar isso antes, mas foi resposta de uma oração. Ela queria dormir em Cristo Jesus, porque estava cheia do Espírito Santo. Não tenho a menor dúvida, irmãos, não tenho a menor dúvida de que um dia olharei esse rosto glorificado, e um dia abraçarei essa menina na glória celestial, porque o Espírito Santo não combateu o seu câncer, mas curou a lepra do pecado, e ela dormiu em Cristo Jesus. Qual o meu problema? Qual o teu problema? Como citei aqui C.S. Lewis, você olha para a cruz de Cristo e a cruz de Cristo diz assim: você é um pecador. Mas o outro braço da cruz diz assim: mas eu te amo. Eu te amo que você não está sozinho. Eu te amo e você não ficará sozinho. Eu mandarei outro e eu rogarei ao Pai. E você acha que o Pai deixaria o Filho de responder tão nobre oração após a sua glorificação? Tão logo Cristo foi glorificado, Ele orou para o Pai e diz assim: estou aceito, Pai. O Pai falou: tá, meu filho, então agora eu te peço uma coisa, manda outro no meu lugar, manda o meu segundo eu, manda o alós. O alós é chamado, o outro é chamado outro. E vem a Santíssima Pessoa, terceira pessoa da divindade, o Pai, no seu concílio eterno, que você só vai entender o dia que você vê. Chama o Espírito e diz: espere 10 dias. Espere 10 dias. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se o meu povo me obedecer, você irá. Tudo quanto pedirdes em meu nome eu darei. E eu fico imaginando os ambiciosos, violentos, carnais, apóstolos, irascíveis como os filhos do trovão e o ambicioso Pedro, se humilhando, se abraçando, pedindo perdão um ao outro, e de repente aquela sala foi cheia do Espírito Santo, e aquele que nega Jesus Cristo se levanta, e 3.000 pessoas recebem o poder e são transformadas. E Pedro não temia nada, porque quem teme a Deus, irmãos, não teme homem algum. Quem teme a Deus não teme circunstância nenhuma. E você vê um Pedro antes do Espírito e um Pedro depois do Espírito, e quando chega o dia da sua morte, ele olha para a cara daquele carrasco e diz assim: eu não quero morrer numa cruz como, você já sabe disso, eu não quero morrer numa cruz como o meu Senhor Jesus Cristo, isso é vergonhoso para mim, eu quero morrer de cabeça para baixo. E Pedro morreu de cabeça para baixo, com certeza cantando como os mártires cantaram, porque todo mártir morre como um vencedor.
Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Por esse motivo, irmãos, nós temos que pedir o pão do céu, mas não para nós, mas para o outro. E nós teremos o pão em nossa vida sempre. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e o reino de Deus hoje é o Espírito Santo entre nós. E eu clamo em nome de Jesus para que amanhã cedo, quando você acordar e pedir alguma coisa para Deus, peça a Deus o Espírito Santo. É disso que você precisa, irmão. É disso que eu preciso. Você está disposto a partir dessa manhã a orar diferente? A pedir aquilo que Jesus prometeu, tudo, o absoluto divino? A não negligenciar a pessoa de Cristo no Espírito? Você está disposto? Uma vez eu estava olhando a cidade de Jerusalém, de um ponto que tinha um cemitério. E tinha um grupo de judeus ortodoxos, e eles estavam ali com um sacerdote. E de repente uma oração foi proferida, e eu vi que os alunos, eles estendiam as mãos e fechavam os olhos. E eu perguntei para o guia, o Moshe, o que eles estão fazendo? Eles estão dizendo amém. A palavra amém, irmãos, o significado mais correto seria: eu acredito nisso, eu quero isso. Muito mais do que assim seja, assim, eu quero isso. Então para eles, é dizer assim, eu quero isso. Eles estendem as mãos quando o sacerdote ora, e no final eles fecham as mãos dizendo assim, eu quero isso. É um amém, uma forma de dizer amém. Todas as vezes que alguém ora por mim, e ora aqui na igreja como pastor ora, eu digo assim, Deus, eu quero isso, eu preciso disso. Eu abro as minhas mãos, e no ato simbólico, Deus, eu quero isso aqui. Eu quero pedir que o Espírito Santo fale com você. Se você quiser, não é nada de místico aqui, mas se você quiser abrir as suas mãos e dizer, Deus, eu quero isso, esse é o meu amém. Que o Espírito Santo esteja em sua vida. Irmãos, você será cheio do Espírito Santo da proporção que você for cheio de Bíblia. Um dia eu vou falar sobre isso. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, queremos pedir perdão ao Espírito Santo. Perdão, Jesus Cristo, porque o Senhor enviou o teu outro eu, o Espírito Santo, sobre a tua igreja. E a igreja do primeiro século entendeu. Uma igreja antes do Espírito pedia cargos, posições, um lugar no reino da terra, casas, milagres. E uma igreja depois do Espírito Santo pedia para ter o caráter de Jesus. A ambição mudou, o foco mudou. Ó Deus, eu clamo em nome de Jesus, ao olhar para a cruz, perdoa esse nosso pecado de negligenciarmos o Deus conosco. Hoje, o último elo entre o homem e o céu está entre nós, dizendo, se você quiser, você terá, você receberá a minha pessoa, e tudo que você precisa virá junto. Eu clamo nessa manhã, para que nós, os pastores desta igreja, humilhemos o nosso coração diante de Jesus, para buscar o Espírito Santo, para sermos homens verdadeiros e honestos, para com a nossa alma, nossa vida, e para com o nosso Senhor. Eu clamo por esta igreja, que o Senhor me permitiu estar aqui como um servo. Olha para as mãos abertas e coloca o teu Espírito, Senhor. O teu Espírito purificador, perdoador, santificador. Quando um homem se ajoelha e recebe o Espírito, ele se levanta como um pregador, como um mensageiro, como um missionário praticante, como aprendemos hoje. A maior necessidade da igreja do UNASP, a maior necessidade dessa linda instituição é o Espírito de Deus. Envia, Pai, que nós na nossa
jornada pessoal e individual nessas madrugadas, nessas manhãs, possamos abrir a nossa vida e dizer: vem Espírito prometido e faze de mim o que te aprouver. Dá-nos o Espírito Santo, Pai, a ponto de que vivamos a experiência da Simone nos últimos dias. Para mim não importa mais viver, desde que eu morra com Jesus Cristo. Dá-nos essa experiência que Paulo e que a Simone tiveram, de viver para Jesus e se morrer, morrer com Cristo, porque é apenas uma passagem de tempo, viverão com Cristo eternamente. Dá-nos o Espírito, Senhor. Olhamos para a cruz, o Senhor diz: tu és um pecador, e somos. Mas olhamos para a cruz e o Senhor diz: eu te amo, se você pedir, eu te darei. Dá-nos o Espírito em nome de Jesus. Amém.